Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Nós iniciaremos com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. E, tal qual a palestra, também fala sobre o serviço cristão. Aos companheiros do Espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que de graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos, porque procuram a sabedoria espiritual. Recebem a gratuita aversão dos que se centralizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna. Desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E assim eu convido a todos que fechemos nossos olhos por um momento. O momento da prece é o momento de conexão com a espiritualidade maior. Aqui temos nossos guardiões espirituais, os bons espíritos que nos olham, nos protegem e nos acompanham. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos aqui diante de vós. Tu que nos conheces desde os mais remotos tempos e sabe das nossas enormes dificuldades. Agora aqui estamos alguns instantes contigo, num esforço pessoal de cada um em buscar-te. Ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais em teus ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos nossos benfeitores, nesta noite de estudo e de enriquecimento cultural, através do palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito, através da tua mansidão. Muito obrigada e que assim seja. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Juliano Volpini. É um prazer te conhecer. Fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, de compartilhar os nossos conhecimentos e principalmente, os conhecimentos de Jesus. Porque a gente sempre brinca, com um convite desse, vamos trabalhar, e a gente encontra tanta gente aqui. Que bom, Estão todos dispostos a trabalhar, então isso é maravilhoso. E nós, no meio espírita, dizemos ainda, que o convite não é nosso, mas o convite é de Jesus, para tirar nossa responsabilidade, Não sou eu que estou aqui convidando vocês para o trabalho, mas é Jesus. Mas imagine então se eu convidasse para um trabalho
simples ou um trabalho que tivesse essas condições. Onde? Em qualquer lugar. O tempo que nós trabalharíamos 24 horas por dia. Não há folga. E remuneração nenhuma. Alguém toparia esse trabalho? Não? Mesmo se eu dissesse que é o melhor trabalho do mundo? No encontro candidatos? Então, esse tema do trabalho, ele é muito importante para a gente refletir um pouquinho. Qual que é o verdadeiro sentido que nós damos? Como que nós percebemos o trabalho? Seja o trabalho ação, como Emmanuel coloca aqui, que é aquele que transforma o ambiente, o meio em que nós vivemos, esse trabalho que nós estamos acostumados pela remuneração financeira, pelos bens que recebemos através dele, ou seja, pelo trabalho serviço, aquele que transforma o homem. Pensando nisso, reflitamos um pouco. Quantas vezes no nosso íntimo nós reclamamos do nosso trabalho? Quantas vezes nós desdizemos que não está bom, não estamos contentes com os colegas ou com o tipo do trabalho que nós temos? E baseado nisso, não seria bom se a gente tivesse um trabalho que nos trouxesse o equilíbrio interior, a paz de espírito, que deixasse a gente cada dia mais feliz, mais alegre, mais contente? E que não só trouxesse uma remuneração financeira, mas trouxesse todo tipo de remuneração que a gente imaginasse ou precisasse? Então, Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida também, que quando começamos a ajudar o próximo sem aguilhões, sem nenhum problema, sem nenhuma interferência, vamos dizer assim, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Ali tem um erro, foi a minha digitação ainda, né? Estamos em sintonia com esta vida abundante que é do nosso Pai, de Deus, ou ainda estamos aqui presos aos nossos egoísmos, nossos orgulhos? Será? Aqui fica um convite que Emmanuel nos coloca: a servir sem ter nada em troca. A gente, nesse mundo tão necessitado, tão materialista que nós vivemos, nós pensamos ainda nisso? Nós dedicamos quanto tempo da nossa vida para esse tipo de serviço? Para servir sem esperar nada em troca. Simplesmente na possibilidade de ajudar. Quando começamos nessa caminhada, quando nós vamos percebendo essa necessidade de servir, nós vamos buscando onde nós almejamos chegar. E eu, intimamente, gostaria de chegar neste ponto aqui, que Joana nos coloca: que nada de fora perturba um coração tranquilo. E Emmanuel também vai colocar que nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho ele não é imposto, não é obrigatório. A criatura consciente da verdade que a ação no bem é o ajustamento às leis de Deus, e ela se rende por livre vontade. Então, os espíritos que estão mais elevados, eles têm vontade de trabalhar. É por escolha, não é por imposição. Eles querem. E esse trabalho de servir ao próximo, onde será que ele começa? Por onde que nós vamos começar? Por que lado que a gente deve partir?
agora que já nós sabemos, né, que nós temos que procurar servir o próximo, que dentro do Espiritismo nós temos a grande máxima que diz: fora da caridade não há salvação, que não é fora do centro espírita, não é num grupamento X, Y, Z, é fora da caridade, de fazer o bem ao próximo. Mas antes de nós fazermos o bem ao próximo, onde é que nós começamos? Então, eu lembro-me de uma pequena história do livro Pontos e Contos, que foi escrito pelo Chico e ditado pelo Humberto de Campos, que é tido como Irmão X. E ele é o título Celeste Menino. Ele é uma história que é contada, melhor dizendo, pelo antigo, um dos mestres, onde era Simeão, que ele é falado logo no Evangelho de Lucas também. E Simeão, ele recebe de Maria Jesus ainda menino, logo nos seus primeiros dias, quando que ele é levado para a circuncisão no templo. E quando Simeão toma Jesus no colo, no templo, essa passagem ela está em Lucas 2, 25 a 35. O comentário, né? Esta história está no livro. Então existe a passagem de Simeão e a história é um pouco além do que se passou apenas na passagem. Então conta-se que Simeão, ao receber Jesus no seu colo, ele começa a fazer algumas perguntas para Jesus. Aquele menininho pequeno lá e tal. E ele pergunta assim, mais ou menos: por que nasceste de forma tão humilde, na palha da manjedoura? Por que não veio com o poder político ou militar? Por que não se associou aos poderosos do mundo, de Israel, como os reis e sacerdotes? Passei um pouquinho aqui. Então, este questionamento de Simeão traz as expectativas daquela época, que esperavam um rei, um salvador que viesse ligado a exércitos e tal. Mas Simeão não imaginava ou não pensaria que obteria uma resposta de Jesus. Tanto que Jesus lhe deu uma resposta, mas ele não compreendeu neste instante. Porque aquele menino pequeno ainda apenas bateu várias vezes no coração daquele velho homem. E só quando Simeão estava à beira da morte é que ele conseguiu compreender a resposta de Jesus. A resposta do significado gesto pequeno era que ele não vinha implantar um reino no lado material dos homens. Não vinha falar de reis, de palácios, e sim falar de implementar o reino de Deus no coração de cada um de nós. No coração dos homens. Então, este seria o propósito maior de Jesus. E neste tempo, para nós representar um pouquinho mais a grandeza deste menino, Simeão, ao entregar o menino de volta a Maria, ele vai nos trazer esta sim a passagem que estava lá em Lucas, que está lá em Lucas. E diz para Maria: eis que este menino foi posto para a ruína e para a ressurreição de muitos de Israel, e para alvo de contradição. Então, ao devolver o menino, Simeão já sabia a grandeza daquele ser, que nascia há pouco tempo. Mas ele só vai perceber essa resposta depois que ele já estava desencarnando. Então, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vamos encontrar também uma parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora. Esta parábola vai contar de um homem, ou de um pai, melhor dizendo, que ele saiu a assalariar trabalhadores. E ele saiu na primeira hora, de madrugada, e ele combinou com todos de pagar 1 denário, né? 1 denário seria uma moeda naquela época lá. E saiu de novo na terceira hora. Naquele tempo era-se contado diferente as horas, ou não é que era-se contado diferente. A primeira hora seria entre 6 horas da manhã, por aí, porque se começava o trabalho. Então consideraríamos que a primeira hora seria em torno de 5, 6 horas da manhã. 3 horas depois seria às 9 horas. Saiu de novo e convidou aqueles que estavam dispostos a trabalhar. Saiu de novo na sexta, na nona, e saiu ainda a 1/10 hora, na última hora de trabalho, e encontrou muitos desocupados. E mesmo assim, fez o convite para o trabalho. Eis que, ao final do dia, ele chama o responsável, o administrador da vinha, e pede para que chamem a todos e pague 1 a 1, 1 denário por hora. Pelo trabalho, melhor dizendo, pelo dia de trabalho. Mas aqueles que trabalharam o dia todo reclamam com o senhor da vinha. Como que aqueles que trabalharam 1 hora recebem o mesmo que eu, que trabalhei o dia todo? E assim responde o dono da vinha: por acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Ele vai fazer esta reflexão. Se eu quero pagar tanto quanto a este, aquilo que eu quero pagar ao outro, não me é lícito? Não sou eu que devo fazer? E termina a passagem assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesta parábola, a gente vai encontrar vários significados, várias coisas. Mas um ensinamento que eu tiro, que traz para nós, com relação principalmente ao trabalho, é que se nós olharmos mais uma vez para o trabalho físico, para o trabalho material, humano que nós estamos acostumados, nos parece que ela é injusta, né? Uns trabalham o dia todo, outros trabalham algumas horas. Mas se nós pensarmos agora, refletindo sobre aquele trabalho de servir, trabalho de sermos bons com os outros, quanto mais pessoas a gente tiver que são bons, que fazem o bem, melhor, né? E se nós começamos na primeira hora, ou se nós começamos agora, o importante é o quê? Que nós comecemos, que nós trabalhemos. Então a gente fica muito preocupado se eu estou trabalhando há tanto tempo, se eu estou trabalhando agora, e se eu vou começar a trabalhar, ou quando eu vou começar a trabalhar. Nos perguntamos muitas vezes: será que eu estou pronto? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Este que aqui vos fala também se questiona e tem essas dúvidas muitas vezes ainda, mas estou aqui mesmo assim. Porque se nós esperarmos ficar pronto, eu reflito sempre isso, porque quando que a gente teve nossa primeira filha, a gente começou a olhar livros, né? Eu acho que com os outros pais também não é diferente. Começou a estudar e tal. Como que a gente vai fazer? Como é que é, né? Como é que se troca fralda? Como é que se faz tanta coisa e tal? E aí eu fiquei mais tranquilo quando que eu li no livro que se nós fôssemos estudar tudo o que é necessário
para que a gente tivesse um filho, nós tínhamos que estudar apenas 50 anos. É pouquinho, né? Mas daí a gente não teria a oportunidade de ter os nossos filhos, né? Então é neste caminhar, nessa estrada que a gente vai aprendendo. E pensando em estrada, a gente vai lembrar de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele que no início da sua caminhada, pensando que fazia um grande bem, ele era Saulo. E Saulo foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Aquele que pedrejou Estevão, aquele que perseguia os primeiros cristãos. Mas, na estrada de Damasco, ele percebe a presença do Mestre Jesus à sua frente, que o cega completamente. Aquele em que ele perseguia, aparece-lhe e então ele se coloca de joelhos. E neste momento que ele percebe a grandeza de Jesus, ele se coloca à disposição dizendo assim: Senhor, o que queres que eu faça? Como que nós muitas vezes fizemos bem ao contrário disso, né? Nós queremos exigências. Eu trabalho desde que. Até o meu amigo Flávio, que está lá no fundo, ele pediu se tinha que ter algumas coisas aqui para mim fazer a palestra. Eu acho que vocês têm que ter a paciência, né? Para me ouvir. Tem que ter bom coração. Então é isso, né? A gente pensa em exigências, em coisas que nós queremos ou que nós imaginamos necessário para que nos coloquemos à disposição do trabalho. Mas, no entanto, às vezes nos basta a boa vontade e nos colocarmos à disposição. Assim como Paulo que disse: Senhor, o que queres que eu faça? E então Jesus vai orientar para que ele vá até Damasco. Lá ele vai encontrar Ananias, vai começar a sua volta, o seu caminho de novo, retorno ao bem, ao caminho correto. Mas ele não vai deixar de rever todos os erros que ele cometeu, passando por apedrejamento e por outras coisas. Eu fiquei sabendo essa semana que está se formando um grupo aqui para se estudar o livro de Paulo Estedo. É verdade? Olha, é pena que a gente não sabe trabalhar com bicorporeidade ainda, né? Porque a gente não tem capacidade. Mas vale muito a pena. É muito, muito rico as passagens deste livro. Eu recomendo com certeza. E Paulo vai se transformar neste primeiro divulgador da doutrina espírita, por que não, né? Da doutrina de Jesus, né? E ele vai saindo, formando as igrejas, fazendo o primeiro, junto dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, entre outros que ele conhece. E hoje nós chegamos a este ponto porque graças ao início. E tem uma passagem muito interessante neste início da caminhada de Paulo, que aconteceu lá na primeira igreja de que Pedro, Tiago trabalhavam, que chegou a um instante que Haroldo comenta isso numa palestra, em que se podia decidir o destino dos cristãos naquele instante. Porque Tiago, ligado aos judeus, exigia em que fosse circuncisado todo aquele que adentrasse aquela igreja. Enquanto que alguns outros, e Paulo, que defendia o livre-arbítrio, que todos pudessem participar, mesmo se fossem circuncisados ou não, se eles eram judeus ou não. Porque existia naquela época a distinção
o povo judeu, que era o escolhido, e todo o restante, que eram os gentios. E nessa discussão, chamado Paulo, que foi para uma reunião, eles estavam a ponto de decidir o destino dos cristãos. E Pedro sabiamente conseguiu conduzir, permitindo assim em que não houvesse mais a circuncisão, né, através de uma conversa, e que Tiago se dedicaria mais ao trabalho aos judeus, enquanto que Paulo se transformaria no apóstolo dos gentios. E foi o que? O que constituiu a trazer o cristianismo para todas as nações aqui do Ocidente. Começou construindo as igrejas e tal. Essa é a história que está contada no livro Paulo e Estevão. E eu os recomendo ler e estudar. Então, nós voltamos lá para o capítulo 20, onde há uma mensagem do Espírito de verdade, chamado Os Obreiros do Senhor. Lá ele diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Se dias de trabalho serão pagos pelos seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a sua obra. Então, este é um convite, mais um convite, para nós nos unirmos. Nós somos hábeis em encontrar as diferenças, né? Nós somos hábeis em apontar os dedos. Difícil é para nós encontrarmos aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz mais irmãos. E isso se dá em toda a sociedade, a gente vê. Muitas vezes a gente briga com um amigo, com uma esposa, com aqueles mais próximos, com o marido. Lá em casa às vezes é normal, mas a gente se ama, no fundo. E por motivos tão pequenos, né? Por coisas tão bobas. Às vezes a gente até comentava, se fosse com minha esposa, para um amigo a gente releva. Mas lá em casa a gente não leva desaforo, não deixa passar. A gente briga, a gente reclama, né? E aqui a gente vê o convite para que a gente unamos os nossos esforços, para que a gente passe deste nível, que a gente encontre as coisas positivas que existem nos relacionamentos, nas amizades, para que a gente possa aprender que todos nós somos que nem uma engrenagem, que todos nós somos uma peça fundamental para Deus. Nós não somos melhores ou piores uns dos outros, nós somos diferentes apenas. Mas todos nós somos importantes. E aí, ele vai nos dar um puxãozinho de orelha, né? Não é esta passagem aqui, mas ele continua. Ele, depois de ele dizer que nós temos que... Ele vai dizer assim... É que no Evangelho nós temos nas bem-aventuranças, depois das bem-aventuranças a gente tem os ais. Ai daquele, ai daquele outro. E aqui também temos o ai. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça... O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça? Vós que não tivestes piedade do vosso irmão e que vos negastes a estender-lhe as mãos.
que esmagastes o fraco em vez de amparartes. Aqui a gente, quando vê assim, esmagar o fraco ao invés de amparartes, a gente tem a falsa percepção de que o necessitado, o pobre ou aquele em dificuldade é o fraco. Muitas vezes o fraco é nós. E o necessitado, aquele que está lá à beira do caminho, é a oportunidade que nós estamos tendo para ampará-lo. Como que muda o jogo? Como que muda o jeito da gente olhar? Já não recebestes a recompensa a tal que quiserdes? Se nós procuramos as recompensas aqui da terra, nós já não recebemos? Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. Vinde a mim, vós que sois bons, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse o dano para a obra. E ele vai terminar por cumprir-se-ão as palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Ainda ele vai colocar que Deus procede neste momento a fazer o censo dos seus fiéis, a separar aqueles cujo defeitamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, a não recuarem diante de suas tarefas. É que ele vai confiar os postos mais difíceis à sua grande obra da regeneração. Então, aqueles que não fugirem do trabalho, aqueles que estiverem dispostos a fazer essa mudança, que não é uma mudança exterior, não é um trabalho fora que a gente imagine, não é uma empreitada, vamos dizer assim, longe de nós. É uma mudança íntima dentro do nosso coração. Aqueles que estiverem dispostos a se melhorarem, a trabalharem diuturnamente, às 24 horas, incansavelmente, para dar este passo tão importante, porque a gente, no nosso trabalho, a gente gosta muito de competir, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer mais rápido. Mas, neste trabalho íntimo, a gente só compete com uma pessoa. E é nós mesmos. A gente só precisa ser melhor que uma pessoa, que eu mesmo, diariamente. E quando que eu descobri isso, né, eu fiquei mais tranquilo, mais feliz, né? Apesar de que eu percebi que eu tenho muita coisa a melhorar ainda. Tenho um caminho longo a percorrer. Mas também me tranquilizou o coração, porque ao mesmo tempo que eu tenho um caminho longo, eu estou a caminho. E o importante não é chegar no final, mas seguir caminhando. Porque se a gente olhar como Jesus veio até nós, este ser de tão grande iluminação espiritual, e ele nos direcionou, ele nos mostrou o caminho. E ele dizia assim, né? Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade. Ele nos demonstra para nós deixarmos o egoísmo, o orgulho e seguirmos a Deus a cada vez mais. Neste trabalho que é incessante, ele nunca para. Quando nós aprendemos esse serviço, de que servir o próximo, servindo a nós mesmos, nós conseguimos nos ligar um pouquinho mais a Deus, nos ligar um pouquinho mais ao trabalho que Ele espera de nós. Para que um dia nós possamos chegar a dizer que nem Jesus disse, que eu vim para fazer a vontade de meu Pai e não a minha. E para que um dia a gente chegue realmente a servir e amar
e principalmente amar o servir. Então é esta mensagem que eu tenho esta noite, para que nós vamos para casa com o coração mais tranquilo e dispostos a trabalhar 24 horas por dia, sem nenhuma folga. As mães já estão um pouco mais acostumadas com isso, né? As mães têm até um videozinho que, se vocês procurarem na internet, de uma entrevista de emprego que remete um pouquinho a isso. Mas nós devemos sim procurarmos primeiro o trabalho de servir, primeiro a Deus, e o resto lhe será dado automaticamente. Muito obrigado. Agradecemos então a Juliano pela bela reflexão e nos encaminhamos agora para o momento do passe, onde os trabalhadores irão se aproximar. Gostaria que todos pudessem fechar os olhos nesse momento. Novamente é um momento de conexão com a espiritualidade. Nos desafios da convivência humana, é comum nos perdermos em questionamentos sobre culpa e responsabilidade. Queremos encontrar quem errou, quem deveria ter feito diferente, quem falhou no processo. Mas será que essa é a melhor maneira de resolver os conflitos? A realidade nos ensina que os conflitos não se dissolvem quando fixamos nosso olhar no passado, buscando culpados, mas sim quando ampliamos nossa visão e compreendemos os elementos que compuseram a situação. Cada ser humano, com suas experiências, dores e limitações, age dentro daquilo que é capaz no momento. Ao invés de apontar dedos, podemos nos perguntar: que emoções estavam em jogo? Que expectativas não foram atendidas? Como cada um lidou com o que sentiu e viveu? A vida é como uma grande cozinha espiritual. Todos nós recebemos ingredientes, alguns doces, outros amargos. O que fazemos com esses ingredientes depende de nossa maturidade emocional, espiritual e moral. Algumas pessoas transformam dificuldades em aprendizado, enquanto outras, por falta de recursos internos, reagem com dor, medo ou agressividade. Quando compreendermos isso, nasce a empatia. Percebemos que cada um entrega o que pode, no estágio em que se encontra. Isso não significa aceitar abusos ou injustiças, mas sim enxergar além da superfície, abrindo caminhos para diálogos verdadeiros, para a cura das feridas e para a construção das relações mais autênticas. Jesus nos ensinou a olhar com amor, a oferecer o perdão, mas sobretudo a compreender. Que possamos praticar essa lição no dia a dia, buscando mais acolhimento e menos julgamentos, mais transformação e menos ressentimento. Pois é na compreensão que a paz encontra seu verdadeiro terreno para florescer. Com amor e luz, que assim seja. Agradecemos a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno para suas casas.